Eu quero convidar o nosso companheiro, por favor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Podeis assentar. Graças a Deus, estamos aqui. Mais uma oportunidade de engrandecer e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. A palavra do Senhor diz que Ele não nos tratou segundo os nossos pecados e nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Então é por este motivo que nós estamos aqui, para engrandecer e exaltar aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Quantos podem engrandecer e exaltar o nome dEle, porque Ele está aqui nesta noite. O nome dEle é Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por nossas vidas, ressuscitou ao terceiro dia, e Ele continua no nosso meio. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, Ele está no meio deles. E Jesus está aqui, e onde Jesus está, algo acontece na minha e na sua vida. Glorifique ao Senhor em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus pela vida do pastor Marivaldo, que Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu ministério, pela confiança que nos tem outorgado de ministrar a palavra aqui neste 5º Congresso de Missões. Que Deus abençoe o servo de Deus em nome de Jesus. Deus abençoe também o presbítero Moisés. Deus abençoe o homem de Deus, líder deste departamento de missões, e também o diácono Mauro. Deus abençoe o servo do Senhor, que nos tem formalizado este convite. Que Deus possa retribuir, derramando das suas copiosas bênçãos. Os irmãos, abram vossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 37. Enquanto os irmãos encontram Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, trago também a saudação do pastor da minha igreja, pastor Ayrton Donizete Vieira, pastor Marivaldo, extensivo aos obreiros e a toda a igreja, pastor setorial ali de Arthur Alvim, ao pastor Sérgio Ramaciotti. Estamos congregando ali na Zona Leste, um pouco distante aqui de Osasco, mas graças a Deus, do lado de lá, graças a Deus, não há distância para fazermos a obra do Senhor. Aliás, é um privilégio nós fazermos a obra do Senhor, porque o pagamento do mestre é sacudido, recalcado e abundante. Graças a Deus. Ezequiel, capítulo 37, versículo 9. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus, que é o tema deste congresso. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Na contagem de 1 até 3, todos juntos em nome de Jesus. 3, 2, 1. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Quantos podem engrandecer e exaltar o nome do Senhor sob esta palavra? Graças a Deus, quando nós participamos de um culto de missões, sempre é uma alegria muito grande, porque o coração de Deus é um coração missionário. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele saiu do seu trono de glória e, por amor a toda a humanidade, ele veio, viveu durante 33 anos, morreu, foi ressuscitado, ascendeu aos céus e está à direita intercedendo pela minha e pela sua vida. Então, quando nós participamos de um congresso de missões, nos vocaciona a sempre nós fazermos uma meditação de como nós temos feito a obra do Senhor evangelística. Porque missões nada mais é do que nós evangelizarmos as nações
a respeito da boa nova, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando nós estamos num culto de missões, é um culto muito oportuno para nós fazermos essa reflexão. Como está a nossa vida diante de nós pregarmos o Evangelho, como foi outorgado a nós fazermos? Ide a todas as nações, pregar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É uma ordenança à igreja nós pregarmos o Evangelho a todas as nações. Não é uma opção, é uma ordem. Jesus nos deu esta ordem para nós pregarmos o Evangelho. E quando nós nos colocamos diante deste tema tão abençoado, que é de Ezequiel, a respeito do Vale dos Ossos Secos, obviamente é um tema bastante exortativo. A palavra de Deus, a própria leitura nos exorta a fazermos uma introspecção. Será que para Deus nós estamos vivos ou nós estamos mortos? A palavra de Deus, ela é projetada na nossa vida através do Espírito Santo. E ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, nesta noite, deixa o Espírito Santo convencê-lo. Deixa o Espírito Santo convencê-la, porque ele sabe o que está fazendo e ele sabe exatamente tudo o que está passando na minha e na sua vida. Então, se entregue a ele esta noite. Quantos podem engrandecer e exaltar o nome do Senhor? Existe uma frase muito interessante de um escritor americano chamado Charles Swindoll. Ele diz o seguinte: não estamos realmente prontos para viver se não estivermos prontos para morrer. Não estamos realmente prontos para viver se não estivermos realmente prontos para morrer. Será que eu e você estamos prontos para morrer para o Evangelho? Se nós não estamos prontos para morrer para o Evangelho, não vale a pena viver. Nós estaremos vivendo pela metade. E a nossa trajetória e a nossa jornada cristã nos remete a nós vivermos para Jesus, porque ele morreu por nós. Ora, se ele vive, nós também viveremos. Gálatas 2:20, Paulo diz: estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quantos podem engrandecer e exaltar o nome do Senhor? Ou nós estamos crucificados com Cristo, ou não vale a pena viver. Ou estaremos vivendo pela metade. Um filósofo, poeta grego, chamado Eurípides, ele disse o seguinte: a morte é a dívida de todos os homens. A morte é a dívida de todos os homens. E os homens têm que pagar essa dívida. Quando eu li essa frase, eu discordei em número, em gênero e grau. Porque a morte não é pagamento do ser humano. Ainda que o ser humano morra fisicamente, essa morte física pode ser um trampolim para algo muito pior, para a morte eterna. Ora, não tem como nós pagarmos a dívida do nosso pecado. A palavra do Senhor diz que todos estávamos perdidos. Todos morreram e destituídos foram da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então não tem como nós pagarmos esta dívida. Inclusive Salmos 49, versos 6 a 8, diz que no tocante à riqueza e fazendas, não há como nós redimirmos a vida de um nosso amigo, porque ainda que quiséssemos fazê-lo, nossos recursos esgotariam antes. Toda alma só pode ser redimida através do sacrifício de Jesus, pelo preço que foi pago na cruz do Calvário. Quantos podem engrandecer e exaltar o nome dele? Então, o que vem a ser a morte?
A morte é um túnel muito estreito que nos leva à eternidade. A morte é um túnel muito estreito que nos leva à eternidade. Há uma eternidade com Deus ou uma eternidade sem Deus. Ora, vai depender da nossa condição atual, pois a nossa condição atual é o mandatório para a nossa perspectiva futura. Ou estaremos junto com Deus, ou estaremos separados de Deus. Podemos fazer um comparativo, uma analogia da morte com um pitbull. A mordida do pitbull é tão violenta e feroz que para soltar a presa da boca dele, só quebrando a mandíbula dele. Sem Jesus, todos nós estamos sendo mordidos pela mandíbula da morte. E nem a morte física nos liberta desta mandíbula. Somente Jesus conseguiu quebrar a mandíbula da morte. Porque em tudo foi pecado, porém sem pecado. Mesmo sendo Deus, Filipenses 2, 5 a 11, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e fazendo-se semelhante aos homens, foi achado em forma de obediência. E ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos aqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que só Jesus é o Senhor. Quantos podem confessar que só Jesus é o Senhor? Faça isso nesta noite, porque Ele está aqui. Aleluia! Engrandecido e exaltado o nome dEle. Ele quebrou a mandíbula da morte. A morte não conseguiria nos soltar, mas Jesus fez com que a morte nos soltasse. Ele nos deu vida e vida abundante. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Eu e você estamos em novidade de vida pela graça e pela misericórdia desse Deus que tudo faz e que tudo pode. Ora, nós analisando tão grande feito de Jesus, nos remete a uma condição. Será que se nós morrermos hoje, estamos preparados para viver eternamente com Deus? Ou nós passaremos para a morte eterna? Se morrermos hoje, viveremos eternamente com Deus ou viveremos eternamente separados de Deus? Vale nós meditarmos em duas palavras aqui para fazermos uma introspecção. Qual a diferença de reputação e santidade? Reputação e santidade. Reputação é o que os homens falam de nós. Santidade é o que Deus fala de nós. Nós podemos ter uma elevada reputação diante dos homens, mas uma baixíssima reputação diante de Deus. A reputação, ela não nos outorga vivermos a eternidade com Deus. É a santidade que faz com que nós façamos a vontade dele aqui na terra, e após a morte, ela acaba sendo um trampolim para nós vivermos junto com Deus, adorando ao Senhor, dizendo juntamente com os anjos, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. A palavra do Senhor diz em Hebreus 4,13, não há nenhuma criatura encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes perante aos olhos daquele com quem devemos tratar. Salmo 139, o próprio salmista, ele reconhece isso. Para onde mirei da tua face? Para onde fugirei do teu espírito? Se subir ao céu, aí tu estás. Se fizer a minha cama no Sheol, ali também estarás.
se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Não tem como fugir de Deus. Ele sabe tudo ao meu e ao teu respeito. Então, se você começou a ter a mente acusada nesta noite, fica em paz, fica tranquilo. Esse é o momento de você se entregar para Ele. Esse é o momento de você se arrepender e falar: Senhor, se o Senhor vier para mim nesta noite, eu quero passar a eternidade contigo. E quantos podem engrandecer e exaltar o nome do Senhor? Aleluia! O homem que mais viveu na terra foi Metusalém. Metusalém viveu 969 anos. Metusalém foi filho de Enoque. Quando Enoque tem Metusalém, Enoque decide viver com Deus, porque ele tem Metusalém quando ele completa 65 anos. Com 65 anos, vivendo afastado de Deus, ele tem Metusalém. Metusalém foi o homem mais longevo. E de forma tipológica, nós vemos que após Metusalém nascer, Enoque decide andar com Deus, e Deus para si o toma após 300 anos ele andando com Deus. É uma decisão. Enoque decidiu andar com Deus. Enoque, quando teve Metusalém, ele decidiu andar com Deus. E Metusalém foi o mais longevo. E tipologicamente simboliza a eternidade daqueles que estarão com o Senhor. Só que eu tenho um recado. Na visão de Deus, Metusalém não viveu nem um dia. Por quê? 1000 anos é como um dia. E um dia para Deus é como 1000 anos. Se ele viveu 969 anos, para Deus não viveu nem um dia. Então note que a própria vida de Metusalém é uma gota no meio do oceano. Por isso que se você se preocupa com tantas coisas dessa vida, mude o seu pensamento a partir de hoje. Porque o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 17, não nos atentando para as coisas que se veem, pois as coisas que se veem são temporais, mas nos atentando para as coisas que não se veem, porque as coisas que não se veem, elas são eternas. Quantos podem engrandecer e exaltar o nome do Senhor? Aleluia! E agora outro detalhe. Se 1000 anos para os homens é um dia para Deus, vamos fazer uma matemática aqui. Um dia para Deus é 1000 anos para nós. 1000 anos para nós é um dia para Deus. 1 hora para Deus é 42 anos para nós. Um minuto para Deus, 1 minuto para Deus, são 7 meses para nós. Se em 1 hora você buscar ao Senhor neste culto, Ele pode antecipar algo que demoraria 42 anos na minha e na sua vida. Se em 1 minuto você adora ao Senhor, algo que poderia demorar 7 meses, Ele pode trazer hoje para a sua vida. Quantos podem engrandecer e exaltar o nome do Senhor? Aleluia! Ele é grande. Ele está muito acima do que o nosso pensamento pode atingir. E a palavra do Senhor Deus diz, Isaías 57:15, Ele habita num alto e num sublime trono, mas também com contrito e quebrantado de coração. Deus é Deus transcendente, Ele está longe, mas Ele também é o Deus imanente, Ele está próximo de mim e de você. E como você consegue a proximidade de Deus? Através do seu coração contrito e quebrantado, e quantos podem engrandecer e exaltar o nome do Senhor? Aleluia! E estamos diante do texto, o Vale dos Ossos Secos. Texto bastante exortativo. Mas antes de nós falarmos do Vale dos Ossos Secos, o nome Ezequiel no hebraico significa Deus fortalece. Deus precisava fortalecer o povo judeu que estava na Babilônia. Deus precisava fortalecer o próprio Ezequiel,
Porque diante de toda aquela dificuldade, ele mesmo se via enfraquecido. E ele precisava de uma motivação de Deus para fazer frente às vicissitudes, às intempéries da vida. E Deus o encoraja e o motiva dando visões. Porque as visões de Deus nos elevam num patamar muito aquém da nossa mente limitada e do nosso mundo físico limitado, material. Deus fortalece. Filipenses 4, 12 e 13. Paulo, quando estava na primeira prisão romana, 61, 62 depois de Cristo, ele diz: sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído. Posso tanto ter fartura quanto ter fome. Tanto abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Seja na dificuldade, seja na bonança, Deus está te fortalecendo, e quantos podem engrandecer e exaltar o nome dele? Agora nós vemos Ezequiel no vale dos ossos secos. Temos aqui dois cenários muito importantes. Porque esses dois cenários, eles se desenrolam quando a gente faz uma análise etimológica da palavra vale. O que significa vale? Vale tem dois significados. Primeiro significado de vale: áreas isoladas, cercadas por montanhas e desfiladeiros. Vale, área isolada, cercada por montanhas e desfiladeiros. Segundo significado de vale: leito de um rio e a área que o circunda. Segundo significado: leito de um rio e a área que o circunda. O segundo cenário é muito melhor do que o primeiro. O segundo cenário fala de água. E quando nós falamos de água, falamos de vida. O primeiro cenário fala de morte, porque se você não tiver saída, se você está isolado numa área, cercado de montanha e desfiladeiro, é contar os dias para você morrer. Acontece isso na minha e na sua vida. Existem cenários em que estamos isolados, cercados por montanhas e desfiladeiros. Não tem para onde fugir. Deus nos encurrala nesta vida. E é esse momento que você se sente encurralado, que você tem que clamar ao seu Deus. Às vezes a gente imagina que a vida é uma brincadeira. E a vida cristã não é uma brincadeira. A vida cristã é muito séria. E às vezes, muitas pessoas brincam com o Senhor e ele coloca a pessoa numa situação deste primeiro cenário. Obviamente que eu não estou dizendo que passar dificuldade está atrelado a nós pecarmos. Jó, ele passou por imensas dificuldades, mas não foi por conta de pecado, foi a provação para ele ser lapidado. É a didática de Deus para nos fazer melhores. E muitas das vezes, para que nós sejamos melhores espiritualmente, Deus nos coloca em vales. Ainda que nós sejamos justos, ainda que nós estejamos em santidade, Ele nos leva para situações de vale. E agora nós vemos o seguinte: o que a Bíblia fala quando nós estamos diante de uma situação como essa, de um cenário como esse, isolado, cercado de montanhas e desfiladeiros? Vamos aprender com o salmista. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não dormirá, nem tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a sua sombra à sua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará a sua alma. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a sua entrada e a sua saída, desde agora e para todo sempre.
Quantos podem engrandecer e exaltar o nome do Senhor? Aleluia! É Ele que te guarda. Clama ao seu Deus. É Ele que te guarda. E agora nós vemos em Ezequiel 37:11, os israelitas dizendo: os nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança. Estamos de todo cortados. Os nossos ossos secaram-se, pereceu a nossa esperança, estamos de todos cortados. Vejam bem, irmãos, a esperança é confiança, expectativa e perspectiva. Ela varia de acordo com os nossos sonhos, com os nossos desejos. Provérbios 13:12 diz que a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. E vejam bem, às vezes nós estamos num cenário de vale e some a nossa esperança, como sumiu para aqueles israelitas, aqueles judeus que estavam na Babilônia. Só que vejam bem, para Deus formar novamente no nosso coração, no nosso âmago, fazer brotar a esperança que morreu, existe 3 matérias-primas para a esperança. Quais que são as 3 matérias-primas para fazer brotar novamente a esperança no meu e no seu coração? Romanos capítulo 5, versículos 3-5. A tribulação produz a paciência, a experiência, a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E o que é tribulação? Tribulação é aflição, é tormento. E o que é paciência? É uma virtude que nos faz vencer as dificuldades. Paciência é uma virtude que nos faz vencer e suportar as dores e os infortúnios. Experiência, prática de vida. A vida é a professora mais implacável da lição. Se um crente ele não é orientado através da palavra, a vida vai ensinar para ele. Não tem problema. Não precisa ficar se desgastando. Os pastores não precisam ficar se desgastando, arrancando o cabelo. Aliás, tem que arrancar o cabelo dos crentes. E detalhe, uma brincadeirinha, tá? Não vão fazer isso, pelo amor de Deus. Neemias, quando ele estava restaurando, fazendo a obra de restauração dos muros, ele pegou uns rapazes, levou num quartinho, espancou e arrancou os cabelos. A época era difícil, a época da lei, né? Já pensou hoje um pastor fazer isso? Misericórdia. Mas note que Deus, ele não puxou a orelha de Neemias. Se Moisés tivesse pego a vara, em vez de descer na rocha, descesse nos israelitas, Deus não ia falar nada. Agora, pelo fato de ele descer a varada na rocha, a rocha simbolizava Cristo. Sabe o que isso significa, irmãos? Eu estou fazendo essa brincadeira para fazer um chamativo de atenção muito importante nesta noite. Não transfira as suas dificuldades para Deus. Não transfira as suas dificuldades para Jesus. Do que se queixa o homem. Queixe-se dos seus próprios pecados. Não transfira a responsabilidade. Analisa a sua vida e veja se você não precisa se consertar com Deus. Não transfira o problema. Não transfira a responsabilidade. E aí nós vemos que quando Israel assume que estavam cortados, eles estavam certos. Ao longo da história, a própria trajetória desta nação nos mostra que eles estiveram cortados anos e anos. Vamos fazer uma análise rapidamente. 430 anos no Egito. 430 anos no Egito. Passou o período monárquico de 120 anos
nas pessoas de Saul, de Davi e de Salomão. As 12 tribos se dividiram, 10 formando o reino do norte, 2 formando o reino do sul. Quando Oséias estava reinando em Israel, 19º rei de Israel, o cativeiro assírio leva os israelitas para nunca mais retornarem para Israel. O remanescente fica junto com o reino do sul. 605 a.C., os babilônicos fazem a primeira sitiação e levam uma parte de judeus para a Babilônia. Nessa primeira sitiação estava Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidênego. 597, segunda sitiação dos babilônicos em relação aos judeus. Ezequiel vai nessa segunda leva. Ele fez parte da segunda sitiação para a Babilônia. 586, a terceira sitiação da Babilônia, destruindo Jerusalém, o templo, e fazendo com que os judeus ficassem 70 anos na Babilônia. Cativeiros. 285 a.C., Ptolomeu I leva judeus para a escravidão em Alexandria, no Egito. 187 a.C., Antíoco Epífanes, sob a regência do Império Greco-Macedônico, ele leva 2.000 famílias para a Frígia e para a Lídia. Estavam no cativeiro. 63 a.C., general romano Pompeu leva inúmeros judeus para Roma. Cativeiro. Ossos secos. O Vale dos Ossos Secos. Não eram mais uma nação. 70 depois de Cristo, imperador Vespasiano e o seu filho general Tito destroem Jerusalém, o templo, e matam mais de 1 milhão de judeus. É o prelúdio da grande diáspora. Ossos secos. Sequíssimos. Estamos cortados. 132 depois de Cristo, a revolta de Bar Coba, um judeu que se dizia o Messias, faz com que o Império Romano varra a Palestina. E todos os judeus da Palestina são enviados para os 4 cantos da terra. É a grande dispersão. Os ossos estavam secos. Não havia mais esperança. Estamos cortados. Não há mais esperança. Mas quando Deus vem para mudar o cativeiro, quando a mão dele está estendida, ninguém faz voltar atrás. Quantos podem engrandecer e exaltar o nome do Senhor? Quando a mão de Deus está estendida, galeria, ninguém faz voltar atrás. Quando a mão de Deus está estendida na vida da igreja, ninguém faz voltar atrás. Quando a mão de Deus está estendida, obreiros do Senhor, ninguém faz voltar atrás. Jó capítulo 7, 5. A minha carne se tem vestido de vermes e torrões de pó. A minha pele endurece e torna a arrebentar-se. Jó capítulo 30, verso 30. A minha pele escurece e se cai. Os meus ossos estão queimados de calor. Jó capítulo 19, 20. Os meus ossos se apegaram à minha carne e à minha pele. Os meus ossos se apegaram à minha carne e à minha pele e escapei somente com a pele dos meus dentes. Jó também estava cortado. Mas quando Deus quer agir, ele age. Aliás, o nome Israel significa príncipe que luta com Deus e prevalece. Príncipe que luta com Deus e prevalece. Prevaleça nesse cativeiro. Prevaleça nessa dificuldade. Prevaleça, lute com o Senhor. E Ele vai fazer você nascer novamente. Quantos podem engrandecer e exaltar o nome do Senhor? Lista quádrupla de restauração. Ezequiel 37, 6.
Deus falou, eu vou fazer nascer nervo. Eu vou fazer crescer carne. Eu vou estender pele. E eu vou colocar o meu espírito. 4 fala de abrangência. 4 direções. 4 confins. 4 cantos. Fala de totalidade. Quando a palavra do Senhor fala que Deus faz nascer nervo, pele, carne, espírito. Primeira análise que a gente vai fazer, nervo. O meu e o seu arrependimento diante do Senhor. Para ele colocar nervo, você precisa se arrepender. Depois que você se arrepende, ele faz crescer carne. Jesus falou, se vocês não comerem a minha carne, não tomarem o meu sangue, não tem parte comigo. Após o arrependimento, a gente tem que se entregar a Cristo de corpo, alma e espírito. Comer da carne de Cristo. Depois que você come carne de Cristo, ele faz a sua pele sair de uma condição de purulenta para uma pele lisa. Pus significa estado pecaminoso. O Espírito Santo, ele regenera a minha e a sua vida e ele nos tira da escravidão do pecado e nos transporta do reino das trevas para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor, chamado Jesus Cristo. Você quer ser restaurado hoje? Se arrependa, se entregue a Cristo. Ele vai fazer nascer pele, a regeneração do Espírito, através do selo. E não para por aí ele coloca o Espírito, que é o batismo do Espírito Santo. Quantos podem engrandecer e exaltar o nome dele? Lista quádrupla de restauração. E Jó também reconheceu a restauração de Deus. Jó capítulo 14, versos 7 a 9. Há esperança para a árvore, que se for cortada, se renovará. E não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Deus quer fazer você ser árvore frutífera nesta noite. Deus quer fazer você nesta noite frutificar. Quantos podem engrandecer e exaltar o nome do Senhor? Aleluia! E para finalizar, Ezequiel 37, 9. Diante deste quadro, diante desta situação, Ezequiel 37, 9. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Passaram-se vários anos. 14 de maio de 1948. Os ossos secos voltaram a viver. Israel virou nação. E detalhe, com o voto Minerva de Oswaldo Aranha, um brasileiro. Quer ser abençoado? Ore por Israel. Quer ser abençoado? Deseja a paz de Jerusalém. Porque todos que desejarem a paz de Jerusalém prosperarão, diz a palavra do Senhor. Foi restaurada a nação. E para finalizar, você quer ser restaurado também? Vem 4 ventos. Vem dos 4 ventos, ó Espírito. 4 eu já falei que é abrangência. 4 cantos, totalidade. Divida a sua vida em 4 partes. Área familiar. Área sentimental. Área material. Área espiritual. Talvez você olhe para essas 4 áreas da sua vida e fale para Deus: todas as áreas estão mortas. Vem, Espírito Santo. Age nessas 4 áreas. Age na área familiar. Age na área sentimental. Age na área material. Haja na área espiritual. Venha dos 4 ventos, ó Espírito. Assopra sobre as nossas vidas nesta noite. Ressuscita o que está morto. Ajunta os ossos. Cria nervo. Coloca carne.
coloca a pele, coloca o espírito. Alai, carai, xarai, calai, caranamanahassai. O vento do espírito está restaurando vidas nesta noite. Quantos podem engrandecer e exaltar o nome do Senhor? Aleluia. Está morto a área familiar, ele aviva. Ele faz viver. Está morto a área sentimental, ele faz uma coisa nova na sua vida. Você não vê perspectiva material para a sua vida, ele cria um muro. Ele cria uma porta. Ele coloca a maçaneta e ele que abre só para eu e você passar. Quantos podem engrandecer e exaltar o nome do Senhor? Aleluia! Você nesta noite, que veio aqui, e ainda não teve um encontro com esse Jesus que pode te fazer transportar do reino das trevas para uma vida eterna ao lado dele, ao lado dos anjos, junto com toda a igreja arrebatada. Se você ainda não teve um encontro com Jesus e você fez uma análise na sua vida e você está que nem Israel, a sua esperança morreu. Você se sente cortado. Você que fez uma introspecção e não adianta fugir da consciência. Você faz uma análise e você vê que você está naquele primeiro cenário. Qual que era o primeiro cenário? A área isolada, cercada de montanha e desfiladeiro. O segundo cenário é rio, um lago, e a área que o circunda. Deus, ele quer te colocar junto a um rio, para que você beba da água viva. E o único que só pode te dar água viva é Jesus. Você quer aceitar Jesus esta noite? Faça um sinal, levante a sua mão. Venha à frente para receber uma oração. Venha à frente para sepultar um momento de morte na sua vida, em quaisquer dessas áreas. Venha à frente para dizer para Satanás: você não tem mais a minha vida. A minha vida agora é de Jesus, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia e que vive intercedendo por mim. Você quer aceitar Jesus essa noite? Faça um sinal. Venha à frente receber uma oração. Jesus, ele marcou um encontro com você nesta noite. O objetivo maior de missões é a evangelização. É mostrar quem é esse nosso Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E ele pode fazer muito mais além, abundantemente, daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Se você quiser vir à frente e receber uma oração, saia do seu lugar. Deus, ele quer festejar. E a palavra do Senhor diz que há festas nos céus quando um pecador se arrepende. Todas as barreiras da sua vida serão rechaçadas, cairão por terra. Ele quer fazer algo novo, uma novidade de vida ele quer para a sua vida. Que Deus possa falar ao seu coração ao longo dessa semana, porque é o Espírito que convence, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Mas a semente já foi plantada e eu tenho certeza que vai germinar. A palavra, ela não volta vazia. A palavra, ela germina. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe o pastor, a liderança. Que Deus abençoe o secretário de missões, o setor. Que Deus possa prosperar proficuamente todas as nossas vidas. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Mas, pastor Ernesto, eu gosto demais de Bíblia, irmãos. De Bíblia. Viu? E não vai ficar só nessa vez, não. O senhor vai voltar aqui, viu?
Em nome de Jesus. É a palavra que convence, irmãos. É a palavra que mostra a direção. É a palavra que dá a direção. Viu? Louvado seja o nome do Senhor. Eu serei sincero a vocês, irmãos. Eu estou alimentado, eu estou abastecido da palavra de Deus. Quantos estão como eu? Assim, levante a sua mão, dê um glória ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre.